A sua ira não serve para nada. E não serve para nada porque é uma força destrutiva que, na grande maioria das vezes, vai te levar à sua própria destruição também. Não somente ao que está ao seu redor, mas também a si mesmo. E ainda que você consiga atingir várias coisas com essa capacidade de se lançar de forma feroz às coisas, você vai perder a sua identidade enquanto homem, enquanto ser humano. Tá? E aqui falando especificamente dos homens, eu vou trazer uma coisa muito importante. Quando ficamos descontrolados, irritados em relação às coisas que nos acontecem e não conseguimos fazer nada a não ser esbravejar, isso nada mais indica do que o nosso total descontrole ante a situação. E muitas vezes a gente acha que é justificável nós nos irritarmos com as circunstâncias, porque isso nos faz parecer mais másculos, mais homens ou mais capazes de resolver as questões. E não, em absoluto isso não é verdade, tá? E é claro que há muitas situações em que você não vai conseguir dialogar, mas explodir simplesmente por explodir e falar de forma firme, às vezes até agressiva, porque isso vai resolver alguma situação, são coisas diferentes, tá? E ter a distinção dessas duas coisas faz parte da construção das virtudes, né, como Platão nos indica. E isso já é o primeiro passo, o primeiro caminho para a prudência, ou seja, saber direcionar as nossas emoções e não ser direcionados por elas. Eu vou colocar aqui, aproveitando uma reflexão que eu fiz essa semana sobre Enéas como esse modelo do herói, né? Caso você não tenha acompanhado os vídeos aqui do canal, já convido para você que você faça, né? E já vai se inscrevendo aí, dando like no vídeo, etc. E essa semana eu falava do homem como esse modelo especial, né? Esse modelo mais elevado, que é o Enéas, um herói, na verdade. E Enéas tem três características principais, que é justamente o que as alcunhas que lhe são dadas, né? Ele é o Pio Enéas, que quer dizer o piedoso, e ele é também o pai Enéas, né? Pater. E justamente essa característica de piedoso dá duas facetas, né? Que é ser piedoso de ser perdoar os inimigos e ser também fiel, religioso, ser aquele que vai preservar as tradições. Piedoso no aspecto de que preserva a sua identidade, a sua origem, as suas tradições. Se o homem está tomado pela ira, ele não consegue exercitar essas três características. Então, por quê? Porque o pai, em primeiro lugar, vamos começar pelo pai, que é a característica mais óbvia e mais clara do homem, né? Até porque se você está vendo esse vídeo, você nasceu, e se você nasceu, você teve um pai, né? E independente da qualidade do seu pai, especificamente, mas todos temos um pai, né? E justamente por virmos por termos uma origem, né? Virmos de algum lugar, esse pai representa justamente essa casa, né? Essa proteção simbólica, e o pai é aquele que protege, né? Se você ou se o pai está irritado, descontrolado, ele não vai conseguir proteger porque ele vai estar mais preocupado com outras coisas, né? O pai dá essa característica de proteção, e a proteção permite que as coisas cresçam, que as coisas sejam nutridas. E justamente quando estamos tomados pela ira, o que queremos é destruir as coisas, queremos que as coisas sumam, né? A ira, ela vai num contexto de desassociação das coisas existentes, né? E ainda que isso possa gerar sementes para coisas novas, no geral o que a gente tem são simplesmente uma bagunça de coisas, né? Surtos explosões de cólera, onde não vamos conseguir amalgamar nada depois, vai ficar tudo espalhado, tudo fragmentado. Então, justamente por não conseguir manter essa coesão, o pai que está irado, ele não protege, ele é incapaz de oferecer aquilo que ele pode oferecer enquanto pai. Essa proteção não é simplesmente física, tá? É um elemento psicológico que dá justamente a segurança que eu falei mais cedo, que gera o crescimento. Então,
O pai, enquanto pai, deve garantir que as condições do seu filho, e o filho também não precisa ser um filho de sangue, pode ser um filho simbólico também, né, na relação de mestre, né, e discípulo, e de aluno, professor, né? Ou seja, você permitir, dar condições de que esses que sabem menos, né, esses que são mais novos, se arrisquem em coisas novas, né? Você sempre, porque para quem veio antes, né, para quem é mais novo, para quem vem depois, para quem é mais novo, né, tudo é novo, né? E o pai já passou, teoricamente, por algumas situações. E se não passou por aquelas especificamente, já passou por algumas as quais ele pode contribuir com a sua experiência. Tá? Um outro aspecto relacionado à piedade, da piedade com os inimigos, né, que remete muito ao aspecto pedagógico, né, não só aos inimigos, né, mas ser piedoso justamente com esse aspecto pedagógico, né. Há não muito tempo, né, na década, vamos dizer assim, que no século XX, né, acho que a gente pode colocar como sendo assim, era muito comum a ter uma pedagogia de punição, né? Ou seja, uma pedagogia que não é pedagogia de fato, porque se a cada vez que você comete um erro você é punido por isso, né, o tempo todo, isso não gera condições de aprendizado, vai gerar condições de traumas, e você vai fazendo com que a pessoa cada vez mais não queira se arriscar em coisas novas, né? Se a cada ousadia, a cada ato ousado que o sujeito tiver, ele simplesmente é repreendido por isso, né, reprimido também, ele vai acabar se embotando, ele não vai querer testar coisas novas, né? E justamente hoje, na verdade, a gente vive num ambiente muito freestyle, né? Muito qualquer coisa, e a gente tem poucas referências, mas certamente a referência da pedagogia de punição, ela não é válida, tá? E justamente quando se vai aplicar isso aos inimigos, é o mesmo pensamento. O Enéas é piedoso e perdoa aqueles com quem ele mais especificamente o Turno, né, que é o seu inimigo final, né, e tem essa compaixão de poder fazer de não finalizá-lo, né, para colocarmos em termos eufêmicos aqui. Então ele tem essa capacidade, essa bondade de coração de poder permitir que o outro aprenda com as suas experiências, né? Com os seus equívocos. Mas isso é válido para qualquer pessoa, né? Você pensa que se o outro como inimigo, ele representa aquilo que eu luto contra, né? Aquelas ideias que eu luto contra, ele é a materialização de antivalores ou valores que eu luto contra, né? Qualquer pessoa que em algum momento encarne isso vai ser meu inimigo, seja, né, filho, amigo, parente, enfim, não importa. Se a pessoa está tomada de ira, não há essa razão, né, essa medida do que se deve aplicar, né, de se deve se aplicar uma punição, se deve ser alguém mais brando, né, uma ação mais branda, mais, vamos dizer assim, apaziguadora, né, para colocar em termos que abaixe um pouco, né, a poeira da situação. E claro, há o terceiro aspecto, o aspecto daquele que preserva a cultura, daquele que preserva a tradição e por sua vez religioso, né, em sua concepção de vida, ele tem essa percepção do sagrado, né, esse olhar sagrado da vida. Se ele está irado, ele não consegue perceber Deus em todas as coisas, ele não consegue perceber Deus na vida, Deus atuando, né? Independentemente do credo que ele tenha, tá? Independentemente, pode ser budista, cristão, né? Celta, pagão, né? Enfim, nórdico, não sei.
Isso realmente não tem a menor importância. O fato é que aquele que está irado, ele não consegue se atenar ou se, vamos dizer assim, entrar no fluxo, né, da vida e com isso aceitar as coisas que a vida traz, né? Para colocar em termos gerais. Então, a vida vai trazer desafios, a vida vai trazer oportunidades, entre aspas, né? Porque às vezes são ciladas, né? Como diria Sêneca, mas a gente vai precisar desenvolver um discernimento, uma prudência para saber em qual dessas situações devemos tomar como oportunidades ou não, né? De qualquer forma, em linhas gerais, a vida vai trazer certas situações e eu vou precisar aceitá-las. Me esbravejar contra as situações, ficar reclamando, né? Gritar aos céus ou maldizer a vida, as pessoas, né? Ter inveja das pessoas que têm melhores condições, sejam financeiras, sejam melhores habilidades, seja, sei lá, uma família mais bem estruturada ou, sei lá, uma esposa, né? Que é melhor e você não tem ninguém, seja uma pessoa sozinha. Tudo isso, o esbravejamento contra todas essas coisas é uma injustiça para com os desígnios divinos, porque na concepção de todas essas tradições, o homem vai escolher e vai moldar o seu destino, né? E aquilo que a vida traz nada mais é do que uma resposta daquilo que ele plantou, daquilo que ele foi construindo, né? Isso é o conceito de karma, né, dos hindus, dos indianos, né, que segue sendo muito atual e muito necessário, porque ele puxa para nós uma responsabilidade, né, ante a vida, ante todas as coisas, e sem ser uma coisa muito louca, né, porque é tudo uma questão da ação, tudo parte da ação, né. Ah, mas aí, sei lá, eu simplesmente reagi, né, a alguma coisa que me aconteceu, mas de alguma maneira isso estava é, isso estava imbuído na sua ação de outrora, né? Então, de alguma maneira, isso apareceu como um reflexo, como uma resposta de algo que já foi construído muito anteriormente. Então, isso desenvolver uma parcimônia, né? E uma tranquilidade, né? Uma paciência mesmo, né? Que vem daquele entendimento, né? Eu não sei quem, mas eu vi isso em algum vídeo na internet aqui, que a paciência é sofrer com alegria, né? Algum santo que falou sobre isso, né? E essa alegria é por quê? Porque está tudo nos desígnios divinos, tudo está dentro da arquitetura sagrada, da arquitetura, né, do universo. Nada que acontece, nenhuma folha que cai aleatoriamente, nada é aleatório, não estamos soltos por aí. Então justamente esse sofrimento ele é justificado, ele tem um sentido. Dói sofrer sem saber o sentido, mas se estamos inseridos no fluxo, buscando nos inserir na esfera da eternidade, isso com a nossa mente, claro, né? Projetando a nossa consciência até esses desígnios mais altos, tudo o que nos acontece é absolutamente justo e vamos entendê-lo assim, tá? Isso Platão já fala, né? Isso outras culturas, outras tradições também vai falar. Hoje a gente perdeu essa conexão e parece que tudo nos afeta, né? Então, tomar uma fechada no trânsito já é motivo para descer, quebrar o pau, ficar discutindo, né? Sei lá, eu te fui apresentar uma ideia, a pessoa não ligou, mas eu fiquei, sei lá, a noite toda pensando nisso, né, para apresentar da melhor forma possível e ela não deu a mínima, sabe? Umas coisas assim infantis, a gente perde o controle por muito pouco, tá? E agora eu tô falando não mais com você somente, mas também comigo, eu tô me incluindo nessa situação. Então qualquer coisa que acontece, mas nananana, e é uma reclamação, é um chororô, é um resmungo, né? E o que a gente pode fazer em relação a isso? Qual ação podemos tomar
para nos construirmos de fato interiormente? Fica aqui o questionamento, tá? Eu poderia terminar o vídeo agora, mas tem a construção, o entendimento que Platão nos traz em relação a isso, que eu não vou me demorar nisso, né? Mas entendendo que para se chegar à justiça, né? E aí pensando que tudo que eu falei aqui se inserir dentro de uma grande justiça, e o que Platão fala, né? Que aquele que é um homem justo, ele nada mais faz do que guardar essa ideia de justiça. Ele não cria a justiça, mas ele a concebe, né? Ele tem um vislumbre dela, e então ele faz uma espécie de tracionamento, ele a puxa, né, para baixo, né? Ele projeta ela no mundo como colocasse ela para nascer a partir de si mesmo. Então a primeira coisa que o homem justo faz é se ajustar, né? Ajustar ficou bom, né? Isso, justo, ajustar. E ele começa por onde? Pela temperança. Ou seja, a temperança é o que permite com que nós comecemos a nos colocarmos no caminho da justiça. Porque a temperança é aquela virtude que traz o equilíbrio, que traz a medida certa de cada coisa, tá? E a medida certa de cada coisa no que tange ao elemento físico, tá? Aos pontos físicos. Então, ao esforço do corpo, né, o que é mais adequado para esse momento, quanto de prazer devemos assimilar, né? Porque a busca pelo prazer pode gerar uma série de vícios, né? Então a gente tem que ter parcimônia nesse sentido. Então a temperança vai nos ensinar que algumas coisas podem nos deformar, né? Às vezes é a dor, às vezes é o prazer. Então a temperança nos ensina a não nos apaixonarmos nem pelo prazer nem pela dor, né? Porque vai olhando como elementos que constituem nosso material interior, nosso corpo, né? A matéria-prima do nosso corpo, pensando como uma grande virtude que constitui nossos átomos, né? Vamos dizer assim. Temperança vem da têmpera de uma espada, né? Não exatamente de uma espada, mas toda ferramenta tem uma têmpera específica. É que esse ponto é importante. Porque uma espada vai ter uma têmpera de corte. Uma enxada tem uma têmpera de impacto, ainda que ela tenha um corte, um poder de corte, é um poder de corte muito inferior, né? E ela precisa resistir a impactos, né? Que ela precisa tomar golpes, né? Um facão vai na mesma linha aí da enxada, mas já tem um corte mais definido. Já um martelo tem uma têmpera que não tem corte, né? Praticamente. É só aquela força para aguentar os golpes, né? Então, isso tudo, né, vai na forja, né? Tudo é necessário forjar essas ferramentas todas, e todas elas precisam de um ponto ideal, né? Saindo da temperança, vamos para a coragem ou a fortaleza. Nesse caso aqui eu vou ficar com a coragem, porque a coragem tem essa etimologia que é o agir com o coração, né? Está essa conexão com o coração. E justamente o que a coragem nos traz, o que a fortaleza nos traz, né? Uma capacidade de atuar sem se deixar levar pelo medo ou pela ira. Esse é o ponto, acho que aqui é o coração do que a gente estava falando. Então, Platão lhe fala que a formação, né, desses homens guardiões, enfim, não vou entrar nisso agora, mas ele fala que eles possuem naturalmente uma ira muito forte, né, uma cólera, melhor dizendo, desculpe. E justamente ele fala que a cólera ela não vai ficar parada, mas se você não trabalha direito, ela vai desbancar como medo. E se você toda hora dá vazão a essa cólera, vai se transformar em ira. Então, ou ira ou medo, nenhum desses elementos, nenhum desses extremos é construtivo, tá?
Nesse caso, eu não sei nem saber dizer qual o pior, mas talvez Platão falasse que é pior viver com medo, né? E talvez ele falasse que é melhor errar, ainda que você erre muito, porque você vai ter uma noção do que não fazer depois, né? E depois de fazer um grande trabalho de temperar no coração, né? Ou seja, saber agir com o coração, equilibrar o coração, ajustar o coração, você chega justamente nessa fortaleza que é uma virtude que está acima, vamos dizer assim, ou que combate a susceptibilidade, que nada mais é do que uma sensibilidade descontrolada, né? Tudo me afeta, tudo nhenhenhen, tudo, oh meu Deus, que difícil. Né? A pessoa, sei lá, falou mal de mim, né? E dane-se o que ela falou, não tanto faz, sinceramente. É verdade? Não. Né? Isso vai me prejudicar profissionalmente? Não. É só uma fofoca, então como é que se lasque? Então, assim, certas situações a gente realmente deve intervir, né, por uma questão de justiça, por uma questão de honra, de verdade, mas na grande maioria das vezes não vai dar em nada, essas coisas não vão, o vento vai levar, né, e a gente fica se importando com essas mesquinharias, com essas besteiras, com essas porcarias, perdendo nosso tempo precioso, né, perdendo nossa consciência, nos estressando, nos irritando com coisas que gente vil, mesquinha, mentirosa, baixa, fica falando, né? Então agora eu estou irritado. Sabe como é a coisa? E o que vai adiantar essa irritação? Não vai adiantar nada. Amanhã vai ter um ou outro falando mal, né? Aqui nesses vídeos pode ter alguém que vai falar mal, né? Mas aí, olha como são as coisas da vida, né? Então eu tô falando aqui de estudo de caso, né? Eu sou um exemplo disso, né? De ter já lidado com muitas situações dessa. Hoje já tá melhor, né? Mas a qualquer momento pode ser que ela venha, né? A cólera e comece a bagunçar tudo. Mas enfim, como último passo seria a prudência, né? O último ponto, né? Seria a prudência como um elemento já beirando a sabedoria, né? Então, vamos buscar a sabedoria através da prudência. A prudência tem uma... Poxa, eu realmente não me lembro agora a definição, né? E que pena. Mas se trata de você ter um arcabouço de experiências, né, já conquistadas através das experiências de coragem, por exemplo, né, de domínio dessa cólera, que vai fazer com que a inteligência desperte, né? Então, a prudência ela vai nos dizer o que fazer e quando fazer. Ou seja, não só o, a ação, né? A qualidade dessa ação, mas o momento justo também, né? A ação justa e o momento justo. São dois pontos que nós precisamos aprender, né? Se nós levarmos isso para uma concepção temporal, tempo e espaço se conjugam, porque a ação correta tem que estar no local correto, né? Então, ou podemos pensar assim, onde eu devo apertar o botão, né? Onde eu devo encaixar, jogar a bolinha, né? Fazer a cesta. Onde eu devo fazer? Por onde eu devo, né? A gente precisa saber onde e quando deve fazer, né? Então a prudência vai nos trazer justamente esse elemento de encaixar nossas decisões, não mais por um viés pessoal, mas por um viés de justiça. Então agora, né, já começa a aparecer um homem sábio aí. A sabedoria começa a se implantar no ser humano, porque ele agora não age simplesmente visando o bem pessoal, né? Ele age visando um bem coletivo, que é o único bem, na verdade, que é verdadeiro, né? E sabendo, né, usando como referência Marco Aurélio, né, que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, o que é bom para a abelha é bom para a colmeia, e assim sucessivamente, tá? Então,
aí começa a se construir e começa-se a libertar dessa ira que tão nos toma, né? Então, tantas vezes nos toma, tantas vezes nos faz perder tempos e momentos e amizades, né? E horas preciosas, né? Objetos também, né? Enfim, não vale a pena, tá? Então, justamente por não valer a pena, eu digo que a sua ira não serve para nada, tá bem? Então vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Ó, tô vendo que você está assistindo o vídeo e não está se inscrevendo. Se inscreva no canal e, claro, já deixa um comentário aqui embaixo para que a gente possa conversar sobre o assunto. Eu acho esse um assunto de extrema importância, tá? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.